Convido a amada igreja, da forma que se encontra reverentemente, para estar me acompanhando na leitura que farei da palavra do nosso Deus. E leremos Efésios 4, a partir do versículo 1. Esse capítulo 4 de Efésios traz como o título principal a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isto é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que ele havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sinto que devo orar nesta hora antes de considerar com os irmãos. Senhor, eu estou aqui neste lugar mais uma vez. Eu quero declarar à tua igreja e ao Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Há em mim insuficiência total, Pai, para exercer este papel e esta função nessa hora de mero instrumento. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Me ajude a ser fiel à tua vontade, faça de mim um instrumento fiel. Coloque, Senhor, controle nos meus lábios e as palavras, que eu as diga somente aquelas que o Senhor autorizar. Nós sabemos que é aqui e através daqui, através do púlpito, da leitura da tua palavra, da explanação da tua palavra, que o Senhor alimenta a tua igreja. E por isso, nessa hora, nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor tenha lugar em nossas mentes e corações, e que sejamos todos, como igreja e individualmente, receptivos a receber a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor também faça realizar em nós a vontade do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu ficava a pensar em alguns instantes, se eu estivesse ali no lugar que fico como sempre,
eu talvez tivesse uma pergunta a fazer e uma expectativa. Talvez eu fosse perguntar, por que não é o pastor que está ali à frente para nos trazer a mensagem? E os dias vão passando e a gente vai aprendendo cada vez mais que a soberania de Deus, a vontade de Deus, é o que mais nos interessa. E a cada dia que passa, nós vamos aprendendo que muitos são os planos que os homens fazem, mas a efetividade do plano certo só é segundo a vontade de Deus. Então, para que a gente não estabeleça qualquer barreira que possa estar nos tirando a possibilidade de receber tudo o que Deus tem para nós nessa noite, é importante que você creia, como a palavra nos garante e faz, que Deus escolhe quem Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, para falar e fazer o que Deus quer. Essa palavra que Deus me direcionou, eu tenho certeza, a palavra que eu estudei durante toda a semana, queridos irmãos, foi outra palavra. E a definição por esse texto, por essa condução, só me veio hoje. Só se complementou depois que estive aqui de manhã, e quem esteve aqui de manhã como eu, foi muito abençoado por uma escola dominical abençoada, onde nós tivemos aqui a condução pelo presbítero Bruno Araújo, que nos levou, e com mais as considerações dos outros irmãos, foi uma manhã abençoada, onde Deus pôde nos conduzir. Aprendi naquela oportunidade e trago parte como agora. Esse texto ele é por demais ilustrativo. E aqui é importante a gente colocar neste momento que nós estamos aqui diante de uma carta de Paulo. Então, quando falamos de uma carta, nós temos ideia que alguém escreveu essa carta. Poderia ser mais de uma pessoa. E que essa carta também tem um destinatário. Poderia ser um ou mais destinatário, como é o caso. E a gente também, neste momento, pode também indagar quem escreveu essa carta. E nós vamos ter a resposta que a Bíblia nos traz e nos garante. Esta foi uma das cartas que Paulo escreveu, como outras. E depois a gente faz uma segunda pergunta. Qual era a circunstância em que se encontrava o escritor desta carta? Além das circunstâncias, nós ficamos ainda motivados em perguntar quem era o escritor. E aí nos interessa muito mais saber qual é a relação deste escritor para com Deus. Quem é este homem? Como é a vida deste homem? E quando nós passamos a fazer esta percepção acerca da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, a nossa consideração há que ser integral. Porque se fizermos uma consideração integral, nós poderemos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a compreender as grandiosas coisas que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. O escritor desta carta, se estivéssemos vinculado a um passado dele apenas, quando ele não tinha um compromisso de vida com Cristo, talvez não nos interessassem, porque nós estaríamos falando de um homem que perseguiu a igreja e perseguiu muito. E matou irmãos nossos. Mas esse homem teve um encontro com aquele que muda a vida de todos aqueles que ele encontra, tanto homem e como mulher. E este que encontra e muda a vida, passou a ser o Senhor da vida deste escritor Paulo. E este Paulo, como nós sabemos, e aqui, segundo os estudiosos, nesse momento da carta à igreja de Éfeso, Paulo se encontrava preso, mas ele encontrava-se ligado pelos laços do amor e da responsabilidade espiritual dele, ele se encontrava vinculado com a igreja de Éfeso e outras igrejas que ele havia plantado e trabalhado. Nesta carta, ele vem até o versículo 3, até o capítulo 3, falando e apresentando uma parte doutrinária. E é importante nós, nesse momento, sem nenhuma contaminação, entender que doutrina é bênção. Sempre foi bênção. Doutrina significa nós
aprendermos e compreendermos a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. Deus nos mostra efetivamente, através da doutrina, como haveremos de viver. Doutrina é um caminho, através da palavra. A doutrina, ela reflete a palavra. A boa doutrina, ela não tem vida fora da palavra. A palavra é que direciona a doutrina. E após Paulo fazer todas essas considerações, até o capítulo 3, ele vem agora e quer falar à igreja, e efetivamente fala à igreja e a nós. Ele fala, olha, daqui para frente, eu já quero com vocês, igreja, falar com vocês como vocês haverão de viver. Agora vocês vão praticar tudo aquilo que eu já falei com vocês. E ele traz a lembrança da igreja, e especialmente a cada um, quem aqueles que agora compõem a igreja eram e foram. E quando Paulo faz isso, ele está a considerar, fala, olha, vocês lá atrás tinham uma vida totalmente descompromissada com o Senhor. Vocês eram homens dados a uma idolatria total, vocês é quem assumia o primeiro lugar na vida de vocês, vocês eram idólatras, vocês eram ladrões, vocês eram feiticeiros, vocês eram homens totalmente nocivos à igreja. Mas agora vocês encontraram o Senhor. E o Senhor que vem para dar uma oportunidade doravante para uma nova vida e uma vida diferente. E às vezes difícil de compreender. Diferentemente de Deuteronômio 28, e a gente lê os primeiros versículos, presbítero Bruno, que o senhor carrega na mente, e a gente vê que a proposta que nós temos do Velho Testamento era para que obedeçam e o Senhor lhe dará algo. E lhe garante bênçãos, como nós aprendemos também aqui de manhã, fomos relembrados. Mas aqui agora nós já estamos no momento quando Paulo está falando com a igreja, Paulo está falando com a igreja hoje, sobre a égide, sobre a vigência da era da graça. E é importante a gente compreender isto agora, porque isto traz a nós uma responsabilidade maior. Através de Jesus Cristo, nos tornando nova criatura, nascendo com Ele, morrendo com Ele primeiro, ressuscitando com Ele, e a partir dele, com uma nova vida, nós passamos a viver pela graça. O que é a graça? O que é a graça que é tão boa? A graça, ela é tão boa que ela nos compromete sobremaneira, porque a graça faz conosco, Gabriela, o Senhor nos dá tudo que a gente possa imaginar de bom, para a glória dEle, para que possamos glorificar a Deus e gozá-lo pela graça. E aí, quando nós recebemos essa graça total e absoluta, Ele espera conosco agora, como novas criaturas que somos através de Cristo Jesus, que nós vivamos um viver diferente. Mesmo já tendo sido destinatário de total credibilidade por parte de Deus, mediante a execução do seu grande e magistral programa que Deus fez a nosso favor, plano de salvação. Ele fala agora, eu lhe concedo a graça através do meu Filho, e vocês que viviam antes como escravos e presos ao domínio do pecado, vocês agora vivem uma vida nova em liberdade total. E o grande problema que nós temos como igreja e como filhos de Deus, filhos adotivos através de Jesus, o grande problema é que Deus continua apostando em você e em mim. Deus continua nos dando liberdade para escolha. E nós precisamos aprender uma coisa, que é fundamental. A nossa natureza humana, adâmica, nós precisamos entender que quando a gente nasce de novo, na explicação que Jesus apresentou, como é que eu posso nascer de novo já sendo homem velho? Será que eu terei que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus falou nada disso.
Você nasce de novo em Jesus Cristo. E a partir do momento que nós nascemos em Jesus Cristo para uma novidade de vida, isso tem uma implicação direta para as nossas vidas. Nós não mais poderemos viver como o velho homem e a velha mulher, que eram escravos do pecado. Quando nós trazemos para a nossa mente e recepcionamos que nós fomos feitos livres, não há nenhum peso de condenação sobre nós. O que nós poderíamos almejar de melhor nesta terra, Deus nos deu através de Jesus Cristo, seu Filho, a salvação nele. Mas ao mesmo tempo trouxe para a igreja a responsabilidade. Eu e você não podemos mais andar como andávamos antes, sem Cristo. Eu e você não podemos mais gozar os prazeres aparentes que o mundo nos oferece e satisfazermos as regalias da vontade da carne para com isso nos envolver em pecado. Por quê? Porque hoje, na terra, neste momento, neste lugar, somos nós que representamos Jesus para os que estão vivos na nossa época. E apresentamos Jesus através do nosso viver. É da forma que nós vivemos, a própria palavra nos traz a essa reflexão, porque Deus nos elegeu. Ele nos escolheu de acordo com um pré-conhecimento dele próprio, pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Cristo Jesus, e foi ele que nos elegeu como filhos. Então essa mensagem é uma mensagem direta, e uma mensagem que dá uma sacudida na gente para dizer, a palavra diz que às vezes nem todos que estão na igreja são eleitos. E todos têm direito de saber isso. E não é que se você não é o eleito, a igreja não tem e nem fará isso nunca, colocar você para fora da igreja. A igreja não faz isso com ninguém. Nem aqueles que foram reconhecidos como joio, a palavra não autorizou que eles fossem arrancados. Mas a verdade é essa. Nós precisamos ter uma relação de vida com o Senhor para nós percebermos se somos escolhidos, eleitos de Deus ou não. Porque foi Deus que escolheu homens e mulheres para povoar o céu dele. E o próprio Deus, quando escolheu os que iriam para o céu, foi ele também que determinou os que não iriam para o céu. E a gente tem uma dificuldade geral em ouvir falar do púlpito no inferno. Mas o inferno é uma realidade para muitos, infelizmente. Muitos irão para o inferno. Como é que nós vamos saber que nós estamos trilhando o caminho certo como filhos de Deus? Tem uma relação que é só você e Deus que conhece, e o Espírito Santo testifica no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus dá a noção a mim e a você, qual é a qualidade da nossa vida. Se nós estamos vivendo para o senhorio de Deus, ou se nós estamos vivendo no centro para o nosso egocentrismo, se nós estamos vivendo uma vida meramente humana, para nós, para os prazeres desta terra, ou se efetivamente nós estamos vivendo uma vida para com Deus. Deus nos escolheu antes da criação do mundo, todos nós sabemos, mas às vezes a gente esquece. Ele escolheu os seus filhos para isso. Ele escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, conforme está registrado em Efésios 1, de 4 a 6. E aqui nós começamos a saber que se nós estamos vivendo efetivamente como santos, irrepreensíveis em sua presença, qual é a qualidade do nosso viver e da nossa vida? Essa resposta, o Espírito Santo de Deus dará a você como ele dá a mim. E ele dá uma resposta tão maravilhosa, tão direta, tão esperançosa, que ele fala a mim e a você: você não está vivendo conforme eu quero que você viva e eu determinei para que você vivesse. E eu estou aqui para te possibilitar essa esperança, para que da agora para frente você mude de vida e passe a viver como eu quero. Quando Deus nos dá essa oportunidade para viver, lembre sempre, como filhos de Deus,
adotados por Deus, Deus não nos estabeleceu para vivermos sozinhos. Ele nos estabeleceu para vivermos em unidade como corpo. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Cada um na sua função, mas para cada um na igreja tem um lugar e um trabalho. E quem capacita cada um para o serviço na igreja é o próprio Deus, através da ação do Espírito Santo dele em nossas vidas. E aí nós começamos a perguntar, a igreja aqui para mim é apenas um bom lugar? Como também é um bom lugar meu clube, o lugar que eu jogo tênis, ou quando eu vou lá no lago com meu cunhado, que dou uma volta na lancha com ele, ou quando vou na casa, na mansão de um irmão que me convida, é só esse bom lugar? A igreja é além de um bom lugar. A igreja está aqui e nós é quem somos aqueles que o Senhor confia para ajudar o irmão que está ao nosso lado, conhecer o Senhor e mudar de vida. E aí a gente vê a palavra falando conosco, olha, aqueles que furtavam, não furtem mais. Os que roubavam, deixem de roubar, porque essa realidade não é mais sua. Você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus que está em você. Hoje de manhã nós tivemos uma pergunta muito interessante nessa condição, com mais a questão do batismo do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo está nele, e até mesmo se ele não tiver oportunidade de ser batizado, como é o exemplo do ladrão da cruz, a salvação e o paraíso lhe está garantido através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrem disso. E depois a gente vê o Senhor falando conosco, e nós nos perdemos depois de algumas questões de forma de batismo. Olha, a forma que se dá o batismo não interessa, porque nós estamos vendo aí que quando Deus quer, até sem o batismo ele leva para o paraíso alguém que não tem nenhum valor aos olhos dos homens. Mas se você mergulhou no rio, ou se foi aspergido uma pequena porção de água, mais importante que isso, é o Espírito Santo de Deus, o selo que é colocado em você e que é colocado em mim. Vai tomando posse de tantas coisas maravilhosas que Deus trouxe para a gente, através dessa condução dessa palavra. E o que Deus espera mais, que Ele vai, olha, tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. Deus espera que tudo de melhor que eu e você façamos, não seja para nós mesmos, é para Ele. Que a gente glorifique a Ele em todas as coisas. E que a gente ame mais os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, e que cuide, que leve a palavra dEle cada vez mais para a glória dEle. E que isso não seja só algo bonito de se ouvir, mas que haja uma prática. E Ele nos chama agora para fazer o que você está fazendo? Você não ora mais. Você não visita mais. Você não se lembra qual foi a última vez que você foi a um hospital? Ou no lar do velhinho, dos velhinhos, talvez nunca fora. Onde estão os menores infratores abandonados? Talvez não. Visitem hospital. Você depois que o irmão Hernani está fazendo uma reservadamente, você não distribuiu mais nenhum folheto, nenhuma Bíblia, não há nenhuma distribuição. Tudo isso é responsabilidade e encargo que Deus está esperando de nós. E aí nós começamos a perguntar uma resposta, porque Deus trata conosco individualmente, dando-nos consciência da nossa responsabilidade pessoal, porque é com os dons e através dos nossos serviços que nós integramos o corpo para que a gente veja o resultado da ação de Deus neste lugar. Para dizer que, através dos frutos que nós poderemos colher no nosso tempo, se esta for a vontade de Deus, nós vamos poder estar fazendo uma constatação de que estamos ou não vivendo de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus nos garante que ela não volta vazia. E que o trabalho que é feito segundo a vontade de Deus, ele frutifica para a glória dele.
Mas há uma necessidade de gozarmos desse privilégio, fazer aquilo que Deus espera que façamos. E aí, vem um alerta para a gente. Nós precisamos verdadeiramente nos considerar mortos para o pecado. Nós temos que nos considerar, tem que ser uma máxima na nossa vida. Eu não vivo para o pecado. O adultério que eu cometia, eu não cometo mais, porque o Espírito de Deus que vive em mim, Ele não permite que eu viva mais nesta condição. E não é força humana, é poder de Deus ocupando um corpo humano que impede este corpo humano de voltar à escravidão do pecado. Eu não me envolvo mais em nenhum tipo de falcatrua, de corrupção, porque eu sou um homem e uma mulher que tenho e estou tendo uma mente transformada a cada dia, por ação do Espírito Santo de Deus, para que eu não faça mais isso, para que eu não envergonhe o Evangelho de Cristo, para que eu não deixe de glorificar o Deus que eu sirvo. Então esse mesmo Deus é o Deus que muda a minha vida e a sua, por uma ação efetiva do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Onde o Espírito Santo de Deus estiver, habitando no senhorio dele, não há lugar para o pecado. Até fisicamente nós vamos dizer, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então nós estaríamos, se a Bíblia não nos bastasse, nós ainda temos uma constatação física que poderia nos dar essa segurança. Se estivermos vivendo como vivos para Deus em Cristo, não é vivo para nós mesmos. É vivo para Deus em Cristo Jesus. Como homens e mulheres que nasceram de novo e que querem ser santos, diferentes, irrepreensíveis. E lembrem que até agora não falei, se Deus quiser não falarei, eu não vou dizer em momento nenhum que nós deixamos de ser pecadores. Mas eu quero reforçar, o pecado não tem domínio sobre nós, conforme nos garante a palavra de Deus. Ele não tem, ninguém aqui é mais escravo do pecado. Ninguém deve, nenhuma acusação recai mais sobre nós. Mas há uma responsabilidade espiritual para cada um de nós. E aí, queridos, nós vamos dizer assim, quem que vai te cobrar? É o pastor? Serão os oficiais? Não. Você vai ter uma conversa abençoada com o Senhor. É Deus que vai tratar disso conosco. E nós que estamos, por vontade de Deus e também por amor de vocês, na condição de liderança, nós vamos pagar um preço muito alto. A cobrança sobre nós é maior. Aqueles que são pastores e mestres, os que são professores, os que são presbíteros, o Senhor espera que nós tenhamos uma vida que sirva de exemplo para a igreja dele. Aqui não é uma palavra onde ninguém fica fora. Não tem como ficar fora, é uma palavra de conserto. E quando Paulo escrevia à igreja de Éfeso, ele estava preso e preocupado com o futuro da igreja. Por isso que ele escreveu nesta autoridade. Ora, vocês são novas criaturas, mas vocês estão voltando a viver as velhas práticas do homem velho. Os maridos, que foram uma bênção, estão deixando de ser uma bênção. As relações que eram boas entre pais e filhos, elas estão sendo minadas. As mulheres que sempre foram maravilhosas, responsáveis, que sempre cuidaram do marido, dos filhos, e que trabalharam muito mais durante a história da igreja, na igreja, do que os homens. Não desanimem. O Senhor não mudou. O Deus é o mesmo. Não espere em homem. Não espere em homem. Não faça para homem. A motivação é o Senhor. Faça ao Senhor.
sempre que estivermos nesta segurança, nessa certeza de que estamos fazendo para o Senhor, para glorificar o Senhor, o que nós estaremos fazendo segundo a vontade de Deus. E Deus nos leva para uma outra relação muito importante para Ele. Ele fala, Senhor, como é que eu posso ver se eu estou fazendo a tua vontade? E Ele fala, olha, agora é aí do seu lado. Se você estiver sozinho, você não tem alguém do seu lado, mas logo alguém vai chegar para estar do seu lado. Ele vai falar, a minha preocupação com você, primeiro você vai responder a relação vertical comigo, primeiro eu. E segundo é quem está do teu lado. Você há de ser uma bênção para quem está do teu lado. Você que está fazendo a vontade de Deus, então agora você vai expressar, de fato, para você colher, na vida do seu irmão. Você ama Deus, então você ama seu irmão. Porque quem consegue amar a Deus que não vê, ele tem condição de amar o irmão a quem vê. Mas a negativa desta afirmativa é que nos preocupa. Se você não ama o irmão que está do teu lado, se o seu irmão não tem valor para você, é indiferente, se a tristeza do teu irmão não te incomoda, se a vida do teu irmão não te incomoda, nada te incomoda, agora você é o centro, é o egocentrismo de novo, o Senhor está falando, eu te estabeleci aí para você ajudar quem está do teu lado. E Ele está falando antes de levar a gente para fora do limite da igreja. Essa conversa era para, entre paredes, ajudarmos a nós mesmos. O Senhor nos garante que nós podemos ter uma qualidade de vida excelente quando Ele for o centro, o cabeça, estivermos fazendo a vontade dEle. E chega um momento que a palavra nos mostra que, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. A palavra me levou a um desafio dizendo, olha, eu não posso deixar que venha o dia da manhã sem eu resolver meu problema com meu irmão hoje. Eu preciso acertar as diferenças com meu irmão. Por mais que eu não goste do meu irmão, que eu, entre aspas, eu não tenho esse direito de não gostar do meu irmão. Ele é meu irmão. E tem uma história que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, ele contando. Uma família com 3 filhos. Os 3 filhos brigaram, tiveram uma briga tão grande que cada um foi para um lugar. Um para o sul, um para o norte, um para o centro-oeste. Chegando lá, a briga era tão grande que eles falaram assim, ó, nós queremos mudar até o nome. O nome que era Paranhos Santos, não quero mais esse Paranhos Santos no meu nome. Cada um escolheu um sobrenome, tamanha era a intriga. Mas eles mudaram de nome, mudaram de lugar, mas eles não tinham como mudar os laços sanguíneos e a condição de irmãos. Ainda que a gente mude de lugar, a gente não vai deixar de ser irmão um do outro, daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, por vontade de Deus, para a gente viver. Ele nos chama para cá. Tem como, por favor, irmãos lá atrás, Arthur, por gentileza, você pode colocar aí para mim, por gentileza, Romanos 6, de 11 a 14, por favor? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumento de justiça. Esta é uma proposta
Coloque, por favor, Arthur, Efésios 4, a partir do versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De repente, nós nos pegamos mesmo como adultos, precisando novamente relembrar do nosso referencial. Para que a gente possa crescer como igreja, nós jamais poderemos perder de vista Cristo como nosso exemplo perfeito. Nós não poderemos deixar de entender que há um comprometimento da nossa vida para com Ele. E nisso nós aprendemos a não vivamos como os gentios, na inutilidade de seus pensamentos. E aqui eu chamo a atenção dos para mais uma vez relembrar, como o presbítero Bruno fez de manhã, é que os nossos pensamentos fora da palavra de Deus têm nos levado a situações difíceis no trato de relacionamentos. E é importante a gente dizer que os nossos pensamentos têm lugar e eles acontecerão, logicamente, enquanto nós estivermos aqui na terra. Os nossos pensamentos vão nos acompanhar, mas os nossos pensamentos não podem ser mais importantes que o nosso irmão, do que a unidade da igreja, do que a boa qualidade de vida na igreja. É preciso que cada um de nós invista no seu irmão, na qualidade de vida dele. Sabe por quê, queridos? Quando a gente tem uma dificuldade na igreja, não acha que fica só aqui na igreja, não. Essa dificuldade acompanha o irmão e isso acaba chegando na casa do irmão. Então, um problema que a gente poderia resolver aqui, que a gente não resolve, este problema cresce e nós acabamos tendo de enfrentar um problema maior em casa e o problema cresce também dentro da igreja. Nós estamos vivendo hoje um momento que eu quero dizer agora, que já estou recepcionando diante de Deus. Cada dia que passa, eu passo a ter maior convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E que não tem nada que esteja acontecendo aqui, que Ele, ou que seja impossível a Ele nos trazer a melhor solução. A nossa esperança é essa, nós estamos amadurecendo a cada dia. Estamos nos aproximando a cada dia para chegarmos a uma convicção e encontrarmos a boa vontade de Deus como solução para os problemas. E vi que o mais importante, através do que a palavra diz para mim, é que eu não tenha posição naquilo que não é meu. Ora, eu posso ter uma posição de mando, de comando, de destino na minha casa. E mesmo assim, nem lá. Eu, no meu caso, consigo. Porque eu vivo com mais 4 mulheres abençoadas de personalidade forte. Nem lá. Mas lá eu posso conversar um pouco mais agora na igreja. Segundo a nossa palavra, depois segundo a nossa estrutura de governo, e que aí é um ponto que eu quero evoluir para concluir nele, para dizer o seguinte: o nosso modelo de governo é um modelo de governo que prevalece a vontade de Deus, sendo representada pela vontade da maioria. Olha aí o que está saindo agora. Vontade de Deus, representado pela vontade da maioria, e a minoria, que a vontade efetivamente não for a que prevaleça neste momento, saiba. Há uma unidade que é do Senhor, e que todas as coisas nós haveremos de fazer para Ele. Então, se não foi do jeito que você quer, ou não será da forma que você está imaginando, isso não te habilita a sentir que você esteja fora desta unidade. E que você tenha que sair daqui para ir para outro lugar. Porque para onde você for, você vai continuar sendo meu irmão, se você for. Por isso é importante que a gente saiba disso e fiquemos aqui todos juntos.
Porque a palavra ainda fala, não foi, todavia não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. O que nós aprendemos de Cristo nas palavras derradeiras dele lá, na oração sacerdotal de Cristo, quando ele já está indo? Ele está deixando a unidade, querendo que nós sejamos como ele, o Pai e o Espírito Santo formam uma só pessoa, que esta unidade seja o exemplo para a igreja. A igreja haverá de aprender com Cristo, nesta unidade que ele está pedindo. E ele ainda pede ao Pai outras coisas, para nos garantir. Pai, eu não estou pedindo que os tire do mundo, mas ele pede para nos livrar de muitas situações do mundo, que nós temos nos expostos a estas situações. E o Senhor nos traz a esta reflexão. Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Efésios 4, 27. Não dei lugar ao diabo. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ora, nossos lábios, que glorificaram aqui, que glorificam a Deus, que levam uma palavra de consolo, de esperança, de ânimo, que leva ao outro as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, através das nossas bocas, daquilo que nós pronunciamos, não palavras torpes para sair da nossa boca, palavras que dividam. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus que está em você, que está em mim. Nós não estamos só, nunca estamos sós. Nunca. Nós não podemos deixar que a nossa mente nos engane, que o nosso coração se endureça, que não seja um coração quebrantado, movido, motivado pelo agir do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Ele não está no templo, ele está no teu coração. O Espírito Santo trata com você e comigo todos os dias. Não larga, do mesmo jeito que o inimigo da nossa alma não para de andar em derredor de nós e da igreja, buscando oportunidade para nos tragar, saiba que existe uma proteção maior, com garantia de vitória em Cristo Jesus para cada um de nós. Por isso que não somos mortos, por isso que somos vivos em Cristo Jesus. Há uma proteção celestial que recai sobre nossas vidas. 31, refrigério para a sua vida e para a minha. Livrem-se de toda a amargura. Você estava triste por alguma situação momentânea e passageira, livre-se disso. A amargura vai te trazer doença. A amargura vai te distanciar do teu irmão. Livre-se disso. Conforme diz a palavra, essa amargura pode te levar a um estado de depressão e outras questões a mais. Cristo é a sua alegria. E não é uma palavra solta, é a maior verdade que eu poderia dizer à igreja. Que a nossa alegria é Cristo. Nós não temos alegria fora dele. Não há vida fora de Cristo. Cristo tem que estar no centro. Se Cristo estiver no centro das nossas vidas, aí há vida. Quer um exemplo? E que não basta só também conhecer a palavra, é o exemplo do jovem rico. Presbítero Bruno e presbítero Carlos. O jovem rico sabia tudo na conversa com Jesus. Tinha tudo, mas ele tinha um problema. E a riqueza não é problema. O problema é a riqueza virar o Senhor da vida de qualquer um de nós. Virar um ídolo. E achar que porque eu sou rico, eu não preciso de relação com o meu Senhor, que é o dono da riqueza que me deu. Não, irmão. Você é rico, mas você tem que vir para a igreja como os demais, orar. Você vai distribuir sopa como os demais. Você vai na casa dos pobres, vai ver, vai distribuir folhetos. E nós não vamos vir à igreja e ficar fora da vida da igreja. A igreja de Cristo não é só uma vida de domingo. E domingo é além disso. E nós vamos dizer, por que a gente ainda não encheu a galeria? Porque nós estamos tranquilos, geral.
Por enquanto, a gente ainda não está com disposição de encher a galeria. Através da obediência, mas na hora que a gente resolver, que a gente precisa encher a galeria, que a gente precisa voltar a distribuir folhetos com os nossos vizinhos, como a gente já fez isso aqui inúmeras vezes, nós precisamos voltar, porque isso é o que Deus espera de nós. Quer ver ter problema? É deixar líderes com as qualidades que nós temos aqui na igreja, sem serviço, é problema. Muita ideia boa junto parada é problema. Precisamos distribuir tarefas e fazermos. Sejamos, Efésios 4:32, sejamos bondosos e compassíveis uns para com os outros. Se você e eu tivermos que apresentar alguma coisa para o nosso irmão, é bondade. É bondade. E depois da bondade, queridos pares presbíteros, ser compassivo. Ser compassivo ainda é uma tarefa maior ainda, que é de suportabilidade. Nós precisamos suportar aquilo que a gente acha que não deveria suportar. Sejamos compassivos. Tudo isso para quê? Para que a gente possa viver nessa paz que Jesus quer que a gente viva, e é essa paz que é indispensável para que a igreja possa estar mostrando Cristo para quem não conhece ainda. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. 5:2. Vivam em amor. Será que eu tenho segurança para dizer que eu estou tendo uma vida da forma que eu sou um imitador de Deus? A minha vida? Se não for, a palavra espera isso de nós. Nós precisamos mostrar Deus com a nossa vida. Nós precisamos espelhar o Senhor com a nossa vida. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual e outras. Efésios 5:3. Qualidade de vida. O salário do pecado, como nós vimos uma morte, e agora na graça não recai sobre nós, mas nós não poderemos voltar às velhas práticas. Porque isso significa que nós não nascemos de novo em Cristo Jesus. Não morremos com Ele, muito menos ressuscitamos com Ele. Se isso não aconteceu na nossa vida, nós não somos filhos adotivos do nosso Deus. E nós precisamos acertar na nossa vida aqui enquanto é tempo. Porque senão nós vamos lembrar da parábola do rico e de Lázaro, que vai ficar pedindo para mandar um recado. Manda lá falar com meus irmãos. Fala lá, porque o lugar que eu estou aqui é muito ruim. E o tempo nosso é agora. Efésios 5:6, ninguém os engane com palavras tolas. Queridos, difícil de dizer. Cuidado com quem está do teu lado e quem você está ouvindo. Se a palavra não for a palavra embasada na palavra de Deus, não se deixe levar. Sejamos bereanos. Confirme a palavra. Nós chegamos num tempo que nós vamos falar dentro da igreja, nós estamos aqui confiando em todos 100%, não é tempo disso. Segundo a palavra está dizendo aqui para a gente. Cuidado com as palavras tolas. E o 5:7 fala com a gente, não participe com ele dessas coisas, muitas coisas que algumas pessoas que a gente convive estão fazendo, que nós não deveremos fazer. Porque eles não são filhos do Deus que nós somos. Eles não têm compromisso de vida. Eles precisam da nossa ajuda. Eles precisam da nossa vida diferente, para que eles conheçam a verdade que modifica, que muda a vida, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5:10.
não participem das obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:11. E aprendi nesses dias aí para falar assim, meu Deus, quanta bondade do Senhor, quanta clareza na palavra do Senhor, quanta condução para a sua igreja, para a minha vida. O Senhor está estabelecendo tudo aqui que o Senhor quer que eu faça. Glorificado seja o Senhor por ser um Deus tão bom, tão zeloso. E aí eu encerro aqui com essa palavra, esse registro que está em Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Foi uma alerta que Paulo, mesmo estando preso, estava mandando lá para a igreja de Éfeso e que hoje a gente pode fazer essa consideração. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e recebam em nome de Jesus como uma palavra com muito carinho, sem fazer juízo a ninguém, mas é a palavra que nos confronta para o nosso bem. É a palavra que nos dá rumo, que dá rumo também à nossa vida, para que a gente viva em Cristo Jesus, numa viva esperança, sabendo que o nosso Deus é um Deus cuidadoso, zeloso, amoroso, poderoso, que cuida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa estar a habitar no seu coração, na sua mente, te dando esperança e te ajudando a viver a cada dia em novidade de vida, para a glória do Pai, em nome de Jesus.